bem? Estamos aqui mais uma vez com seu programa No Olho do Furacão, programa semanal do canal SDA, site de apostas. Mais uma vez, conto com ele, o dono desse programa, a lenda, Jair Ventura Filho, o Furacão da Copa de 70 e, por que não, de todas as Copas, como eu costumo dizer, né? Não só eu, né? Mas o mundo inteiro. E aí, Furacão, como é que tá? Rapaz, eu estou melhor do que um furacão, muito alegre, muito feliz por nós termos conseguido o nosso objetivo de passar para vocês muitas alegrias. E por passar a alegria, temos a presença de um dos jogadores do Botafogo que contribuiu para o nosso sucesso, não só meu, mas o sucesso dessa época. Ele já deu um spoiler aqui. Nosso programa hoje vamos falar do Botafogo, glorioso Botafogo do final da década de 60. Base da seleção brasileira daquela época que teve vários embates com o Santos de Pelé, com o Cruzeiro do Tostão. E aí a gente fez um negócio diferente dessa vez. Como o Botafogo tem uma história rica e esse Botafogo talvez tenha sido um dos maiores Botafogos da história, a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar mais ou menos sobre o Campeonato Carioca, o Bicampeonato Carioca de 67 e 68, a Taça Brasil, e depois a gente vai dando as pistas do próximo programa. Para ajudar a gente a fazer isso, Jairzinho, como você já deu o spoiler aqui, a gente trouxe uma das peças-chaves desse Botafogo, do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Volante, jogador de classe, fazia gol. Carlos Roberto. Carlos Roberto, primeiro, muito obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente aí. E ó, aqui a casa é sua, a casa é do Furacão, né? Mas aí eu faço as honras da casa, sou mais ou menos um mordomo aqui. Fica à vontade, eu quero saber essas histórias, esses bastidores sobre esse Botafogo tão rico, tão querido pela galera, tão saudoso, né? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, no Olho do Furacão aí com o nosso Furaca, que realmente brilhou e continua brilhando, né? Fora dos gramados agora. Emerson, obrigado também. E inteiramente ao dispor de vocês. Beleza. Bem, primeiramente, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre esse Botafogo, né? O meu pai fala muito sobre esse time, apesar do meu pai não ser Botafogo, mas eu não vivi essa época, né? Desculpa aí, ser um pouco mais novo, né? Olha só, não é esse Botafogo, é Celefogo. É, Celefogo. É isso aí, era a base da seleção do Botafogo. Eu queria saber primeiro de vocês, assim, se para vocês, não só por ter jogado nesse Botafogo, mas vocês acreditam que foi o melhor Botafogo da história? Bom, pelo que eu fiquei sabedor até há bem pouco tempo, foi o próprio presidente do Botafogo, lá, o Durcésio, que falou que a nossa geração, eles vendo lá os resultados de todos os times que o Botafogo teve, a nossa geração foi a mais vitoriosa. Poderia ter conseguido muito mais títulos. Na verdade, era uma concentração só, a atenção maior era no Campeonato Carioca, que aqui a rivalidade era grande, né? Continua grande, mas era muito maior, porque no Brasil inteiro o que valia mais era o campeonato estadual. E aqui no Rio não fugia a regra. E o Botafogo conseguia os objetivos aqui. A gente disputava Libertadores, disso, aquilo, mas nós íamos, o Jair testemunha disso, nós íamos como se fosse disputar um jogo amistoso, né? Até porque eles lá fora diziam, assim, os times aqui do continente sul-americano, diziam que, vocês querem ganhar a Taça Libertadores, vocês não falam nem espanhol e tudo. Eles falavam assim. E a gente sofria um monte de coisa lá, era difícil, os campos ruins, arbitrais desastrosas. Até contei antes, aqui nos bastidores, contei que a gente até lá no Paraguai, a gente chegou, o vestiário estava todo pintado, a gente sentou assim, cheio de tinta. Quer dizer, era um negócio assim, teve o jogo com o Colo-Colo, a gente ganhando 3-0, expulsaram o Jair, e depois expulsaram o Ney, e aí eles conseguiram empatar e com isso a gente perdeu a classificação. Enfim, várias coisas.
E aí, quando falou em Célia Fogo, desculpa eu estar me alongando um Não, pouquinho, não, mas olha aqui, quando falou em Célia Fogo, realmente eram os dois melhores times aqui do Brasil, que eram o Botafogo e Santos, né, que cediam mais jogadores para a seleção. Agora, uma curiosidade é que a geração do Newton Santos, Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha, Zagallo, que era um timaço, né? Que todos os jogadores também que jogaram na seleção, mas esse time perdia mais pro Santos. O nosso time, né? De Manga, depois o Cal, Moreira, Zé Carlos, Leone, Valdenci, eu e Gerson, Rogério, Roberto, Jair, Paulo César, depois Zequinha. Nós ganhamos muito mais do Santos. Verdade. Né? E Jair, inclusive, teve participação até nos torneios lá em Caracas, na Venezuela. Se lembra que o Pelé toda hora pedia revanche? Não, a gente até falou sobre isso, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Você citou que a principal rivalidade era aqui no Campeonato Carioca. Vocês foram bicampeões da Taça Guanabara, que valia muito. Hoje, nem sei se vale tanto assim. Era um campeonato diferente, era um campeonato inteiro. Tinham 22 jogos, entendeu? 12 equipes, 11 jogos no primeiro turno, 11 jogos no segundo. Verdade. Hoje você joga 5 jogos e é campeão da Taça Guanabara. É campeão da Taça Guanabara. E aí vocês foram campeões, foram bicampeões, mas o que mais marcou nesse time, pelo que eu vi, pelo que eu li, vocês me corrijam se eu estiver errado, foi aquele 4-0 na decisão contra o Vasco no bicampeonato. E eu lembro, assim, vendo algumas matérias, que o Vasco não era favorito, mas os jogadores do Vasco falavam que era favorito, que iam ganhar do Botafogo. Porque, assim, se você colocar jogador por jogador ali, bem, o Botafogo era a seleção. E o Vasco tinha certeza que ia ser campeão, teve até problema lá na rádio, lá que, se eu não me engano, o Leônidas foi num programa da rádio, e aí o jogador do Vasco falou lá que ia ser campeão, e falou, então entrega a taça logo pra ele. O jogador do Vasco, eu acho que provocou mais foi o Ananias. O Ananias que não era nem o titular, acabou, e Bianchini também. Ananias e o Bianchini foram os dois que provocaram essa atmosfera que para eles era positiva e para nós negativa. Assim eles pensavam, né? E eu me lembro que durante o jogo, depois que nós estávamos já 4-0, o Brito ficava falando para o próprio Ananias, viu? Foi provocar os caras, agora... agora aguenta. 4-0. E aí depois, o título muito importante nessa época, que era o Carioca, como você mesmo falou, você repetitivo, porque assim, para a galera mais nova, o Campeonato Carioca, assim, hoje você ganha o Carioca, pô, beleza, você é bom e tal, mas você é testado mesmo no Campeonato Brasileiro. E naquela época não era bem assim, né? Naquela época era Taça Brasil, Roberto. Até era Rio São Paulo só, não era o brasileiro. E aí eu lembro, eu lendo sobre essa Taça Brasil que o Botafogo veio a ganhar e depois a CBF reconheceu como Campeonato Brasileiro. Foi um campeonato assim bem diferente, né? Porque você tinha o regulamento dizia que você tinha 3 zonas, né? 3 ou 4 zonas, Zona Sul, Zona Norte, Centro. E aí entravam os campeões regionais, né? Os campeões estaduais lá. E o campeão e o vice do torneio passado entravam na fase final e esses campeões, o Botafogo e o campeão paulista entravam na final, lá já no negócio final lá. O Palmeiras e o Santos não quiseram disputar esse campeonato porque não ia ter tempo hábil para disputar a Libertadores. Isso. E eu vi que a decisão foi contra o Fortaleza. Naquela época, por mais que os clubes do Nordeste fossem fortes, chegavam aqui, tiravam pontos aqui, não era tão fácil disputar um torneio com o nordestino naquela época, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Correto, eles pouco participavam, né? Pouco participavam, mas vocês pegaram uma final contra o Fortaleza. E aí como é que foi? Porque hoje é mole, você pega o Fortaleza pelo menos 2 vezes por ano, né? Antigamente não tinha isso. Não, foi até uma promoção para o próprio Fortaleza, né? Participar desse exato momento da competição aqui, que nós tivemos a tranquilidade de fazer o resultado ser positivo. Prevaleceu, mais uma vez, a qualidade dos jogadores do time do Botafogo. Mas, desculpa, a minha dúvida era o seguinte,
Da mesma forma que era complicado vocês disputarem torneios com europeus, os caras não queriam vir aqui, cara, o Nordeste é muito longe do Rio. E naquela época era muito difícil. Foi um choque de cultura, assim, pra vocês, né? Sim, sim. E outra coisa, hoje você vai jogar em qualquer estado do Brasil, você joga num estádio grande, os campos maravilhosos. Verdade. Nós fomos jogar lá no, se eu não me engano, Presidente Getúlio Vargas. Isso, né? Presidente Getúlio Vargas. O campo lá da onde disputava o Fortaleza. E foi um jogo difícil, a gente conseguiu um bom resultado lá e depois conseguimos um resultado aqui no Maracanã, entendeu? E eles chegaram, eles tinham um time muito bom, entendeu? Então, por isso mesmo, valorizou bastante a nossa conquista. Porra, muito bom. Vocês têm alguma lembrança dessa conquista, quando vocês levantaram o troféu, a importância que foi, porque era um título inédito, vocês tinham visto, sei lá, o Santos ganhar, o Palmeiras ganhar no ano anterior. Foi algo, por exemplo, que o Carioca e o torcedor do Botafogo e vocês mesmos enalteceram, assim, tipo, caramba, ganhamos, fizemos história, ou não, ou foi mais um troféu, porque passou a ser muito importante depois, né? Sim, sim. Na verdade, era que nós jogávamos, eram os dois times, né? Volto a falar, Botafogo e Santos eram os que jogavam mais, principalmente o Botafogo. O Botafogo ia muito, porque no Norte e Nordeste, a torcida lá se dividia entre os clubes cariocas, por causa da antiga Rádio Nacional, que transmitia os jogos para lá. Tanto é que quando nós ficávamos assim na porta dos hotéis, e a gente perguntava para os torcedores, qual é o teu time? Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense. E o Botafogo tinha uma torcida. Botafogo e Vasco no Nordeste é que tinham mais torcida. Agora, quando nós perguntávamos, e em São Paulo? Eles não torço para nenhum time de São Paulo. Aí depois com o Campeonato Brasileiro, que teve uma outra dimensão e tudo, São Paulo conseguiu um tricampeonato, então foi aumentando o número de torcedores. Consequentemente, o Botafogo, que teve poucas conquistas, foi perdendo muitos torcedores. Correto. Entendi. É porque a minha dúvida era em relação a isso mesmo, que passou a ser muito importante depois de um tempo, né? E a CBF reconheceu há pouco tempo aí o Campeonato Brasileiro. Para vocês, era o Campeonato Brasileiro mesmo? Vocês se consideram campeões brasileiros mesmo? Olha, tem uma interrogação muito forte aí, né? Porque nós podemos nos considerarmos campeões, mas lá no registro da própria era CBD. Não tinha. Era apenas figurativo esse título nosso. Mas agora foi reconhecido agora. No decorrer dos anos, aí já a CBF, ela voltou a dar para nós a realidade e a comprovação do título. Beleza. Deixa eu dar um recado aqui. Bem, então rapidinho, gente, que eu vou dar um recado aqui. Galera, é o seguinte, antes de passarmos para o próximo assunto, queria dividir com você um sorteio muito legal que o SDA está fazendo. Lembrando que o site de apostas é o maior site de tips esportivos do Brasil e quer entender um pouco mais sobre os seus hábitos de apostas. Você gosta de apostar em esporte? Então vai na descrição desse vídeo, responda ao questionário e já estará concorrendo a vale presente de R$200 para gastar em várias plataformas, tipo Amazon, iFood, Zé Delivery. Pô, imagina, hein, Jairzinho? Duzentão aí nesse fim de semana aí para pedir uma gela. Olha, vou te dizer com sinceridade, se sobrar um pouquinho desses 200, estou preparado. Olha aí, tá? O questionário leva só 5 minutinhos e é super rápido. O link está na descrição desse vídeo, então, pô, vai lá, gente, corre lá e faz o seu questionário para ganhar aquele duzentão aí para gastar à vontade aí, beleza? Bem, continuando aí nesse papo que tá bom a beça. Vamos lá. E eu queria saber se vocês vocês sentiram falta de serem campeões brasileiros, de não terem disputado a Libertadores no ano seguinte? Até porque esse campeonato terminou no ano seguinte, né? Começou em 68, mas terminou em 69. Sim, né? Mas a própria CBD, na época,
ela proibiu, né, dos times brasileiros disputarem a Libertadores. Foram 2 anos que o Botafogo poderia ter ido e não foi, justamente por essa proibição dos clubes brasileiros irem à Libertadores. Ah, entendi. Mas vocês, de alguma forma, sentem falta ou não? Porque você também disse que para vocês Não, era na época amistoso, não. né? Na época não, a gente não dava valor. Valor para nós éramos entrar num Maracanã com 150, 160, 170 pagantes, fora os caronas, né? Entendeu? E jogar um clássico e ganhar quase sempre, entendeu? Ah, tranquilo. Era mais importante, valorizava muito mais, né? Imagine você pegar um Palmeiras, pegar um São Paulo, né? Pegar o próprio Santos, que também estava na total vigência como um dos grandes clubes do Brasil, era muito mais importante para nós. Até porque nós saímos daqui para ir para lá, não vendia tanto, entendeu? Não tinha tanta publicidade. A própria imprensa não acompanhava. Nem sabia. O Roberto sabe disso, o Botafogo fazia pré-temporada, que não era local, era excursionando dentro do Brasil e no exterior. E o Norte e o Nordeste era assim. No Norte e Nordeste, como eu havia dito, era bem pouco, né? Vocês enfrentavam pouco os times do Nordeste. É, não? muito pouco, mas sempre tinha convite para o Botafogo pela própria popularidade que o Botafogo exercia. Né? Ah, entendi. E aquela história do Black Power? Essa história do Black Power foi vocês tinham contado aqui no bastidor aqui. Foi o quê? Vocês foram Não, Black Power aí já foi fora do Brasil, né? Porque Foi o Botafogo é o seguinte, essa nossa geração era a geração que era difícil fazer a preparação para o Campeonato Carioca no tempo determinado pelo próprio regulamento carioca. Então o Botafogo, pela grande popularidade que tinha, né, Roberto, saía. E fazia a preparação jogando no exterior, na América do Norte, na América do Sul, e também ganhando títulos. Nós fazíamos a preparação, a pré-temporada já era excursionando. E às vezes a gente saía daqui direto, jogava, a gente parava no Peru, fazia 1, 2 jogos no Peru, 2 jogos na Colômbia e depois ia para o México. E já pegava aquela altitude. Quando nós voltávamos da excursão, aí estava todo mundo em plena forma. E entrava no Campeonato Carioca com uma vantagem muito grande. Sem dúvida. Mas o Black Power foi aonde? Isso foi nos Estados Unidos. Mas você o que você fez? Você botou o peru? Não, que o pessoal, tinha um pessoal que já tinha o Black Power natural, e eles falaram, pô, compra também, aí nós compramos umas perucas, aí a gente colocou umas perucas lá, aquele negócio todo, de gozação, de brincadeira, né? Eu me lembro até que tinha um nosso treinador lá, que é um treinador que não foi muito bem aceito pelo grupo, e que aí ele implicava com o pessoal, e ele falou, tá faltando 3 jogadores, e eram eu, mais 2, Moisés e um outro, não me lembro quem era o outro, que também estava de coisa. E a gente assim, ele falou, eles estão chegando. Ele não via que a gente estava aqui, mas quem não sabia. A produção aí. Nossa, até que fina. Estamos valorizados, né? Estamos valorizados. O Jair, quando fala Roberto, é porque Roberto, eu sou conhecido na nossa família como Roberto, né? Carlos Roberto é só no futebol. Tio Roberto, né? Tio Roberto, segundo... Tio Roberto Miranda. Eu me habituei a chamá-lo, né, de Roberto, não Carlos Roberto, da família. Entendeu? Ah, entendi. Cara da família. Um aí. Obrigado. Beleza pura. Gente, eu agora quero falar sobre um assunto muito sério aqui e, não sei, a gente tinha prometido não falar sobre polêmica, tá? Mas, como eu costumo mentir nos nossos programas, mentira, tá, gente? Mais uma. Vamos falar sobre o Torneio de Caracas, a pequena Copa do Mundo. Será que é mundial? É mundial? Será Sim. que é? Claro, já foi até reconhecido. Responda. Claro que é mundial. Isso fica para o nosso próximo programa, gente. Tá certo. Sexta que vem a gente continua com esse programa aqui no Olho do Furacão. Eu queria agradecer. Galera, ative o sininho, veja, dê o seu like, compartilhe. Queria agradecer aqui, Jairzinho, mais uma vez. Juntos. Muito obrigado por ter aberto essa porta aqui para eu apresentar esse programa aqui, que me deixa muito honrado. Você, de fato, é um ganhador nato, né?
Muito obrigado. É verdade, né? Com respeito a todos vocês que aí estão, eu poderia mostrar eles também, né? Vamos mostrar, Porque vamos não mostrar. é só você que é o ganhador, eles também são. Pô. Vamos mostrar, pô, vamos Eu mostrar. gostaria de que vocês também A nossa possam equipe. participar da nossa realidade de sucesso. Ele só não, eu só também não. Agora o Carlos Roberto, vou começar, viu, Carlos Roberto? Me habituar. Seu Roberto. Eu voltar outra vez ao que era antes, né? Mas está de parabéns, eu acho que nós estamos alcançando o nosso objetivo, que é levar a vocês o conhecimento da alegria que é esse melhor esporte do mundo, que tem o nome de futebol. É isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dê o seu like. Galera, ó, vamos lembrar aqui que a gente vai ter um programa especial mais pra frente, lá pra julho, que é o Furacão Responde. Manda sua pergunta, o que você quer saber sobre o Furacão, o que você quer saber, negócio de bastidor. Ó, negócio assim, você pode perguntar o que você quiser. O que eles quiserem, pode Vou perguntar. dar uma dica para vocês, hein? Qual é o único jogador de Copa do Mundo a ter feito gol em todos os jogos de uma Copa? Isso aí é a lenda viva, Jairzinho Furacão. Obrigado, gente. Até sexta que vem.